Graças e paz a todos. Antes de iniciarmos esse vídeo, já se inscreva no canal se você não for inscrito, deixe seu joinha, comente à vontade, indique para mais pessoas, ok? E vamos embora para o vídeo. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar rapidamente acerca do perigo dos falsos ensinos bíblicos, heresias, ok? Heresia é tudo aquilo que a Bíblia não apoia, não dá o seu veredito, não tem base bíblica para atestar como ensino bíblico genuíno, saudável. Então é sobre isso que eu quero falar rapidamente. O falso ensino, ele é introduzido sarroteiramente no meio da comunidade evangélica. A Bíblia fala que ele é ensinado dissimuladamente. Vamos lá para 2 Pedro 2. Segunda Pedro 2, o versículo 1 diz assim: e também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Entende? Então nós vemos aqui que a Bíblia já nos está nos alertando acerca de que os falsos mestres, os falsos doutores ou falsos ensinadores da palavra introduzirão as suas heresias encobertamente, disfarçadamente, entende? Então nós temos que tomar cuidado. Quem ensina falsas doutrinas é classificado na Bíblia, eles fazem falsa adoração a Deus. Lá em Mateus 15, rapidinho, Mateus 15, o verso 8 e 9 diz assim: este povo se aproximam de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adora, ensinando doutrinas que são preceitos de homem. Então, quando se ensina um falso ensino bíblico, está fazendo uma adoração vã. E a Bíblia nos alerta que devemos provar todas as coisas, provar todos os espíritos, ou seja, colocar à prova, examinar cuidadosamente, seja pregação, ensino, louvor, não importa o que seja, nós temos que pegar a Bíblia, pegar o que foi pregado, falado, ensinado, cantado e analisar para ver se tem base bíblica, ok? Vamos lá. 1 João 4:1. 1 João 4:1. O apóstolo ensina: amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai, colocar à prova, examinar minuciosamente se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Então, já temos um alerta aqui, uma ordenança bíblica para o cristão examinar tudo, provar os espíritos, se aquele ensino, se aquela pregação, se aquele hino está de acordo com a palavra de Deus, ok? Então, vamos lá. Devemos provar as palavras. Lá em Jó 12, versículo 11, diz assim: porventura o ouvido não provará as palavras, como o paladar prova a comida? Degustar. Nós devemos ouvir qualquer pregação, ensino, hino, e degustar. Deixa eu prestar atenção. Será que ele está falando corretamente, biblicamente falando? Será que o que ele está ensinando, pregando, cantando, está de acordo com a Bíblia? Então temos que provar, examinar com cuidado, minuciosamente, ok? Quero fazer uma ilustração. Vamos supor
que o ensino bíblico saudável, puro, seja como essa água que está neste copo. Água límpida, pura, potável, pronta para ser bebida e saudável para o meu corpo, ok? Aí eu pego esse veneno. Antes eu quero falar, eu estava fazendo uma pesquisa rápida. 1 ml contém 20 gotas. Logo, este copo que tem 300 ml de água contém 6.000 gotas, ok? Então, se eu pego esse veneno e jogo apenas uma gotinha, você beberia? Mesmo sabendo que tem 6.000 gotas de água e apenas uma de veneno? Você beberia mesmo se eu fizesse isso? Misturasse bem, para ficar disfarçado. Ou seja, se eu pegar uma gota e dividir por 6.000, eu tenho 0,000166666 e vai-se embora. Ou seja, a gotinha que eu pus aqui, além das 6.000, ficou insignificante, aparentemente insignificante, esse copo de água. Você ainda assim beberia, sabendo que o que eu coloquei é um veneno? Mesmo que a quantidade por gota de água de veneno ficou mínima, você beberia? Se você notar, uma gota de veneno, ele transformou toda a cor da água, todinha, entende? Isso mostra que o veneno afeta tudo. Então, se você não beberia essa água, por que então eu também não beberia? Por que eu e você temos que aceitar uma falsa doutrina disfarçada de louvor, de pregação, né? Por quê? Vou dar um exemplo de falso ensino. Quando o meu filho mais velho era pequeno, eu comprei uma Bíblia infantil, bem ilustrada, bonitinha. Aí eu fui ler. Aí fui lendo, lá para quando chegou na morte de Jesus, quando ele ressuscitou, lá fala assim, e agora, Jesus ressuscitou e agora ele é o Espírito Santo. Só essa frase. E toda a Biblinha ilustrada, Bíblia infantil, só essa frase, disfarçadamente. Heresia pura. Porque quando Jesus ressuscitou, ele não virou o Espírito Santo. Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo é outra pessoa. Sobre isso, tem um vídeo no canal sobre a Trindade, ok? Lá explica mais detalhadamente sobre a doutrina da Trindade, ok? Lá vemos que Jesus não é o Espírito Santo. Então, as falsas doutrinas são introduzidas sutilmente, disfarçadamente, ok? Então, se eu e você não bebemos essa água contaminada com uma gotinha de veneno, por que temos que aceitar falsos ensinos? Chega o Vitor Azevedo debochando da Bíblia, falando, isso aqui não é a palavra de Deus. Por que eu tenho que aceitar isso? Só porque ele fala legal, ele é carismático, é um jovem bonitinho, fala engraçadamente, ou Thiago Brunet, se não me engano, ele falou que não se sentia inferior. Não, quem falou que não se sentia inferior a Deus foi o Vitor Azevedo também. E tem o Thiago Brunet, e tem os outros da teologia coaching, né, ensina um monte de besteira. Por que temos que aceitar as falsas doutrinas desses caras? Sabe o que é bonitinho? Por que eu tenho que ouvir o hino do Voz da Verdade, por exemplo? Sabe o que é bonitinho? Mas eles são heréticos, são uma seita maldita. Por que eu tenho que aceitar? O crivo para saber se uma coisa deve ser ouvida ou apreciada é a palavra de Deus. Entende? Não é o que eu gosto ou deixo de achar. O meu critério não vale, o que vale é a palavra de Deus, ok? Vamos lá. A palavra de Deus, as doutrinas bíblicas são puras. Vamos lá no Salmo 119, no versículo 140, diz assim: a tua palavra é muito pura,
Portanto, o teu servo a ama, pura. Fala de pureza, sem mistura. Esta água já está contaminada. Então ela não é mais pura, ela contém impureza. A heresia ela é uma impureza, ok? A palavra de Deus ela é fonte de vida eterna. Vamos lá. Provérbios 13, no versículo 14. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para se desviar dos laços da morte. A palavra de Deus ela é fonte de vida eterna. A heresia ela é fonte de morte. Por quê? Porque ela é veneno. O veneno só causa morte. Vamos lá em João 6. João 6,68 diz assim: respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. As palavras de Cristo, as palavras de Deus, são palavras de vida eterna, que produz vida, entende? E provém de Deus, a palavra de Deus provém de Deus. João 7,16 diz assim: Jesus respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou, ou seja, o Pai, Deus, o Pai. A palavra de Deus provém de Deus, logo ela é pura, santa, justa e boa, e digna de inteira aceitação. A falsa doutrina, diferente da palavra de Deus, ela é estranha. Lá em Hebreus 13:9, Hebreus 13:9 diz assim: não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas. Então, já tem um alerta aqui, a primeira parte do versículo, Hebreus 13:9, que não devemos deixarmos ser levados por doutrinas estranhas. Estranha porque a Bíblia não reconhece como ensino bíblico, ok? Não é só porque é bonitinho, legalzinho, floreado, com palavras doces, que devemos aceitar. Devemos passar pelo crivo da palavra de Deus. As falsas doutrinas são obras da carne. Lá em Gálatas 5, versículo 19 ao 21, Paulo vai listando quais são as obras da carne. 5, 19, 20 e 21. Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade. Vai falando. E lá no final do versículo 20, ele fala heresias. Entende? Ele compara a heresia como pecado de idolatria, de prostituição, de adultério, feitiçaria, invejas, homicídios e um monte aqui. Então, essas são as falsas doutrinas. E de onde que provém as falsas doutrinas? São doutrinas, ensinos de demônios. Irmão, mas aquelas coisinhas que o Vitor Azevedo prega, de Tiago Brunet, Voz da Verdade, os Mormons, Testemunho de Jeová, são doutrinas de demônios. É o que a Bíblia fala. Lá em 1 Timóteo 4:1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, agora, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então, todos os falsos ensinos têm que ser combatidos. Entende? Por quê? Porque são doutrinas de demônios. Não provém de Deus, como as doutrinas da palavra de Deus, ok? Então temos que tomar cuidado. Só que tem um problema. Para que uma pessoa, um cristão, possa aprender a diferenciar o joio do trigo, a separar a verdade da mentira, o certo do errado, leva tempo. Não é um mês, 2 meses, 1 ano, demora anos de leitura bíblica exaustiva, estudo da palavra de Deus
constante, leituras de bons livros teológicos escritos por homens piedosos, verdadeiros cristãos, aos quais Deus deu sabedoria para que pudessem nos ensinar as doutrinas bíblicas, ok? Então isso leva tempo. Mas 5 anos, 10 anos, 15 anos, para aprender a separar o joio do trigo? Sim, devemos nos dispor a isso, em oração, clamando a Deus para que Ele nos dê sabedoria, graça, entendimento da palavra de Deus. Então, lá em João 14, no verso 15, 21 e 22, Jesus fala que aquele que o ama guardará a sua palavra. Se ele guarda a palavra de Deus, ele estuda, ele lê, ele medita na palavra de Deus. Isso requer constância, entendeu? Então temos que ser constantes no ensino da palavra de Deus. E se ele ama a palavra de Deus, 15 anos, 20 anos, 30 anos não é nada para aprender. Por quê? Porque o verdadeiro cristão ele vai ser como Jacó, que trabalhou 7 anos por Raquel, e isso lhe pareceram assim como quase nada. Vamos lá ver, eu já vou encerrar. Gênesis 29. Gênesis 29, versículo 20 diz assim: assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e esses lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. Então, se eu e você amamos a palavra de Deus, se amamos Cristo, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos estudando a palavra de Deus, serão como poucos dias, pelo tanto que nós amamos a Cristo, ok? Eu sou o Dono Diniz, este canal é o Evangelho Raiz. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.